A Prefeitura de Batatais impôs o maior lockdown do estado de São Paulo. E a partir das 0 hora de amanhã, as medidas serão ainda mais rígidas. São 17 dias com tudo fechado. Nos supermercados, por exemplo, o atendimento só será por delivery. Quem não respeitar o decreto municipal ficará sujeito à multa. É um absurdo, né? Fechar tudo de novo, né? Não pode. Fecha, fica ficando pior ainda mais. Na terça-feira ele disse que ele não ia dar lockdown, o prefeito, tá? E a gente tem comércio, né? Tem empresa, tá difícil. Tá muito difícil. Nós temos muitas indústrias que não podem parar. Tem muitos pedidos já feitos, né? Que eles precisam estar trabalhando. O comércio tem muitos produtos perecíveis que, se não utilizados, vão perder. E chamou a atenção, nesse caso, a imposição da Prefeitura. Nenhum representante da sociedade foi chamado para dialogar sobre esse assunto. Acompanhe agora o que o prefeito Juninho Gaspar acha da opinião dos moradores de Batatais. Nós fomos eleitos pela população para nós tomarmos decisões de acordo com o que nós acreditamos, com aquilo que nós achamos que é o melhor para a nossa cidade. Para nós também não importa, muito pouco importa a opinião de algumas pessoas que às vezes vão bater panela, fazem protestos ou até às vezes de ativistas de rede social. O nosso objetivo é sempre tomar as melhores decisões com a responsabilidade que nos cabe e principalmente com base em dados técnicos, em números e ouvindo sempre os nossos profissionais de saúde. Assunto polêmico ainda mais com a fala aí do prefeito Juninho Gaspar, né, Ximene? É com você. Exatamente isso, André. A gente vê então que Batatais terá o maior lockdown do estado de São Paulo e essa declaração do prefeito em que afirma que não se importa com a opinião de terceiros. Essa seria uma atitude correta de um governante? Acho que não, né, Isaac? Boa tarde para você. Boa tarde, Ximene, André e a todos que nos assistem. Não, de fato, é uma declaração infeliz do prefeito. Ele não pode simplesmente dizer que não vai escutar ninguém e tomar suas decisões por si próprio, né? É preciso que haja uma conversa com a sociedade para que, inclusive, as decisões da prefeitura sejam acatadas pela sociedade. Se a sociedade não entende que o lockdown é funcional e eficiente para a cidade, provavelmente ninguém vai cumprir esse lockdown sem que haja uma fiscalização e de forma ditatorial o prefeito imponha isso. O próprio município de Batatais já viu que o lockdown não traz o resultado que se divulga. É um preço muito caro para que a prefeitura impõe para as outras pessoas pagarem. Exatamente, a gente já viu, o lockdown foi importante no começo da pandemia, vale ressaltar que isso nunca houve na história do mundo, durante pandemias, onde se criasse esse modelo de lockdown. Foi importante no começo para que achatasse a curva e os próprios governos entendessem a forma como o vírus atuava e a melhor forma para combater esse vírus, mas agora nessa altura do campeonato, que nós já temos mais de um ano de pandemia, que a gente já conhece as fases 1, 2 e 3 do vírus, não é uma situação que vai levar a grandes relevâncias no sentido de diminuir contágio e melhorar a infraestrutura da saúde do município. Desde o início da pandemia, o que a gente mais viu foi o desrespeito à Constituição Federal. Mas alguns atos como esse desafiam a democracia? De fato, desafiam, e isso foi imposto pelo STF naquela decisão onde deu aos estados e municípios o poder constitucional, não respeitando a Constituição do Brasil, para que prefeitos e governadores pudessem decretar lockdowns dessa forma. Ou seja, a gente vive um risco democrático porque um prefeito que declara e decreta um lockdown sem que haja nenhuma necessidade no momento e que não há nenhum convívio com as outras cidades. Ou seja, as pessoas de Batatais podem vir a Ribeirão Preto e o lockdown por si só não tiver efeito nenhum dentro da realidade da cidade. Ou seja, é uma situação inócua, é um decreto inócuo e não vai ter grandes relevâncias para a cidade nem para a região. O governo do estado fala em queda nas contaminações há semanas. As prefeituras que insistem nessa prática mostram a incapacidade de gerenciar. Exatamente, a gente vem ao longo desse ano inteiro de pandemia, as mesmas atitudes, sem que haja nenhuma modificação do ponto de vista de administração do vírus, né? Não se criou nenhum leito 24 horas para que pudesse observar as pessoas, não se fez os testes em massa para que soubessem qual é o nível de infecção, ou seja, a gente vive um colapso administrativo por falta de capacidade intelectual de gestão.
Medidas como essa forçam a União a pôr em prática o decreto do direito de ir e vir? É uma possibilidade. A partir do momento que o cidadão perde o direito de ir e vir, que é garantido pela nossa Constituição, há sim uma possibilidade, por que não? E os empresários que são atacados desde o início da pandemia, mas que a gente vê, no final das contas, é que todo trabalhador, e principalmente as famílias mais humildes, estão sofrendo pelas escolhas políticas. Falta o quê para o discurso mudar? O que me preocupa não são nem os empresários, porque ainda assim tem grandes empresas, as empresas ainda conseguem se manter. O problema são aquelas pessoas que dependem exclusivamente do trabalho, aqueles que acordam, trabalham a manhã inteira, a tarde inteira para ir comprar a janta no final do dia. Esses sim são as pessoas que mais nos preocupam com essas paradas econômicas sem efetividade no poder do controle do vírus que nós estamos vivendo. Nas próximas eleições, o munícipe e o morador de Batatais deve se lembrar bem dessa fala do prefeito, né? Exatamente. A gente precisa ter noção de que o nosso voto, eles são reflexo, e é o que acontece hoje. Se a gente tem hoje um prefeito que não quer escutar a sociedade, como nós, como eleitores, que não escutamos direito às propostas e entendemos quem era o candidato para se votar. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. André. Obrigado, Ximena Osório. Até já.